Olá para todo mundo que está assistindo este vídeo. Hoje trazer a minha clear do Mushihime-sama 1.5 Maniac, o normal. Esse é o normal porque esse jogo tem dificuldade dentro da dificuldade dele. Tem o Original, o Maniac e Ultra. E dentro de cada uma dessas dificuldades tem o modo normal ou o modo Max. Até onde eu sei, o modo Max ele te dá já todo o power-up máximo logo no começo e deixa os tiros muito mais rápido. Mas eu não sei se tem algumas outras diferenças de padrão de ataque. Provavelmente tem, eu não joguei muito ainda esse jogo. Essa clear eu fiz em menos de uma semana, então não tive muito tempo de realmente explorar os outros modos desse jogo. O motivo de eu ter jogado na 1.5 já, porque eu ouvi falar que a 1.5 é melhor que a versão normal do jogo, mas talvez eu volte ali e tente pegar uma clear na versão normal também dele. Ele também tem um modo Arrange. Eu tô jogando pelo port da Steam, então ele vem bastante coisa incluída. Não sei se ele é o port definitivo ou se a versão de Nintendo Switch é melhor. Inclusive nem tá mais vendendo, se não me engano, a versão do Switch. É uma pena, senão eu poderia ter pego pra comparar. Mas enfim, eu tô satisfeito já com o port da Steam. Eu ainda não me considero um super fã de Mushi, apesar desse jogo ser bem bom. Que é de se esperar da Cave fazer um jogo bom. E esse é um dos mais conhecidos também. Acho que a maioria do pessoal, quando fala de Bullet Hell, costuma lembrar desse jogo antes de qualquer outro shmup da Cave, ou até mesmo às vezes referência de Bullet Hell em muitos daqueles vídeos que cita o Bullet Hell brevemente. E dá pra entender porquê, né? Esse jogo começou a ter muito mais tiro. O jogo anterior a ele é o que é o Galuda. Bom, o mais difícil anterior que tinha vindo antes é o Ketsui. E aquele jogo tinha bastante tiro, mas eu acho que esse jogo tem muito mais tiro na tela. Tipo, muito mesmo. Não vai dar pra ver o quanto de tiro esse jogo realmente tem nessa run, porque isso aí é um dos modos mais tranquilos ainda de se jogar. Mas é muito mais tiro do que no Ultra tem mais tiro do que qualquer outro jogo da Cave que veio antes. É totalmente insano. Eu não sei se eu quero pegar uma clear no Ultra disso. E parece que tá totalmente fora do meu nível atual. Uma coisa interessante que esse jogo tem também é o negócio de você trocar o tiro no meio da run. Eu comecei com esse M-Shot, mas se eu deixar aquele item de power-up ficar quicando por muito tempo, ele vai trocando o power-up que ele vai me dar, e eu posso pegar outros tiros. Posso pegar o W-Shot no meio da run ou o S-Shot. O W-Shot é o wide, né, que é o tiro lerdo e que é espalhado. O M é o meio que o médio, né? Ele tem uma velocidade boa e o tiro é um pouquinho espalhado, mas não tanto. E o S é o tiro que só vai numa direção só, tipo, ele vai reto e a velocidade é muito alta. Eu decidi ficar com um M-Shot justamente porque ele é o meio ali da velocidade. Você não fica muito rápido, dá pra desviar tranquilamente. Eu sei, tem gente que usa o W-Shot, que acha mais fácil. Eu acho que o W é meio lerdo demais, principalmente pra próxima fase que tá vindo aí. Eu acho que o M-Shot é o melhor pra lidar com aquela fase. Ah, e tem slowdown diferente também, o que é uma coisa meio ruim, né? Os Shot Type todos eles têm slowdown diferente e se você trocar ele no meio da run sem querer, você pode acabar tendo o jogo rodando mais rápido do nada.
Que esse jogo já é esquisito no slowdown, ele tem esse slowdown meio estilingue. Me lembra um pouco o shoot meio velho, tipo Gradius 3, essas coisas assim, que o Salamander. O negócio simplesmente fica lerdo pra caramba. E de repente, quando os tiros começam a sair da tela, o jogo acelera do nada e vai com tudo. Dá pra morrer muito fácil se não tiver prestando atenção nisso. E é onde minhas mortes estavam acontecendo, era justamente nesse estilingue de slowdown que tava acontecendo. Tá bom que eu sou ruim também, né? Não vou usar isso como desculpa, mas eu tô falando só o que realmente tava acontecendo. Eu tava desviando de alguma coisa e de repente o negócio ia rápido com tudo e eu não tinha velocidade suficiente pra reagir ao que tava acontecendo. Então, esse é outro motivo porque o M-Shot eu escolhi ele, porque o S-Shot o jogo não tem quase slowdown nenhum, é muito rápido e eu tô sem rota nenhuma, jogando mal pra caramba, então eu preciso um pouco de slowdown pra conseguir desviar. Tá me faltando bastante estratégia aí nessa rota também, por isso que eu não tô falando tanto de estratégia aqui que eu usei, porque eu treinei pouco isso. Mas isso também é um sinal bom até, porque quer dizer que esse jogo até que é bem tranquilo de jogar. Eu acho que a maioria das pessoas pode pegar uma clear disso. Quer dizer, todo mundo pode pegar uma clear disso, claro, né? Se o pessoal treinar um pouquinho. Mas acho que mesmo quem estiver começando a jogar Bullet Hell, esse jogo, esse modo específico é bem bom. E essa fase agora é uma desgraça. Tem muita gente que gosta dessa fase. Eu acho essa fase interessante, porque a fase inteira é um sub-boss. Mas ela não é a minha preferida não, eu não sou um grande fã não. Porque é literalmente isso, a fase é um sub-boss, mas é só isso também. É um sub-boss que você tem que destruir as partes dele e um monte de inimigo aéreo. Eu não sei se a dinâmica aí é tão interessante, pelo menos não pra mim. Eu prefiro mais a quarta fase, que é um pouco mais tradicional, que tem os inimigos no chão e algo mais elaborado ali, o layout dos inimigos. Mas isso aí também é legal, pra dar uma diferenciada nesse jogo. Mas eu tenho bastante dificuldade nessa fase. Ela não é difícil nesse modo. Tem bastante espaço pra desviar e com o M-Shot dá um slowdown monstro aí. Então dá pra desviar bem fácil. Mas como não tem a rota, eu tenho grande chance de eu fazer besteira e ficar encurralado. Por isso que eu tenho medo dessa fase. Mas ela em si não é difícil. Dá pra lidar. A maioria dos ataques desse bicho aí é só fazer esse redirecionamento dos tiros aí, ou acho que chama de bullet streaming também. Vai só indo de um lado pro outro, carregando os tiros pra lá, depois abrindo brecha e passando. O problema realmente é os tiros que vai intercalando aí no meio, tipo essas paredes que impede de andar de um lado pro outro. E nessa fase tem o Extending, o One-Up secreto do jogo, não tão secreto assim. Esse jogo é bem fácil de pegar o One-Up, provavelmente um dos mais fáceis. Não tão fácil quanto o de Dodonpachi, mas bem fácil mesmo assim. O negócio é só destruir os dois braços desse sub-boss aí. Depois destruir a cabeça dele. E pode usar bomba pra destruir. Eu fiz isso pra não arriscar muito ali. E pronto. Tá aí o One-Up. Super tranquilo. Fazer sem bomba aí já é outro nível de dificuldade, né? Já fica bem mais difícil, mas nem tanto assim. É só um pouquinho mais difícil. Ele me lembra um pouco o Dogaku do Daiojo em termos de dificuldade, né? Pegar o Extend. Só que no Daiojo também dá pra usar bomba, mas só do lado. As coisas do lado, não do meio. Esse boss é
bem maneiro. Os ataques dele. E o sprite dele também é bem legal. Ah, é, né? Eu nem falei. O gráfico desse jogo é insano. Muito, muito bom mesmo. Um dos melhores gráficos para jogo que eu vi. Bem zoeira. Eu acho bem legal os gráficos desse jogo. Principalmente nessa versão aí que tá, né, HD e tudo mais. É bonitão. Esse padrão de ataque é bem legal. Bem devagar. Não muito arriscado de desviar dele. Mas é bem maneiro que eles aproveitaram do hardware. Que eu acho que esse foi o primeiro jogo também que eles tiveram um hardware um pouquinho mais potente. Mas é claro que eles não se conteram e acabaram dando slowdown aí também, mas tá bom, né? Faz parte. Essa fase é onde o jogo fica difícil de verdade. Na verdade, a única fase realmente difícil desse jogo, desse modo, é essa quarta fase. A quinta fase é bem mais fácil que isso aí. Essa tem dificuldade de um nível 5 de jogo da Cave. Talvez um pouquinho mais baixo, mas ainda assim bem difícil. Aí precisa de um pouquinho de rota, porque é um pouco difícil. Na verdade, Mushi, por causa do tamanho do hitbox, se você for foda pra caramba, você não precisa de rota nenhuma. Mas você tem que ser monstro mesmo. E tiro desse jogo é o que não falta. Eu prefiro fazer um macro dodge em volta desses bichos aí que cospe esse negócio, porque, como deu pra ver, eu sou ruim em fazer micro através daqueles tiros. No geral, eu sou bem ruim em micro, por isso que eu uso naves que tem mais velocidade na maioria dos jogos. Uma fraqueza que eu tenho que corrigir, mas não é tão fácil corrigir assim, porque tem que ter muita noção do espaço. Então só mete bomba ali, tem um jeito específico de desviar daquilo, mas é bem específico mesmo, ali é realmente difícil. E esse sub-boss, que tem um padrão de ataque bem maneiro mesmo. E eu acho sensacional o jeito que eles fazem os ataques nesse jogo. Que nesse jogo os ataques dos inimigos realmente são tipo, visualmente legais de ver, mesmo se você só estiver assistindo. Os outros jogos da Cave também, que vieram antes, era legal também. Mas esse é tipo muito maneiro mesmo. Eles têm um efeito 3D até parece. É bem legal. E aliás, música também sensacional. A música desse jogo, no geral, é incrível. É um remix da música da versão original desse jogo. Não do modo original, mas da versão normal do jogo. 1.5. O outro Arrange também tem outro remix da música, que é bem legal também. Eu acho que eu gosto mais da música do jogo normal mesmo do que os remixes ainda, mas os remixes são bem bons também. A sonora desse jogo sensacional, e eles deram uma mudada também, né, que o Galuda que veio antes desse era tipo um som de rave do caramba, bem animado, bem agitado. Esse tá bem mais tranquilo. Essa centopeia, ou sei lá, dragão, são divertidos de matar. A cauda deles cancela o tiro, mas por algum motivo a cabeça não cancela os tiros, ele nem mata ele. Se só destruir a cauda já mata ele, mesmo se não destruir nenhuma outra parte. É bem engraçado. O bicho tem fraqueza bem na ponta da cauda. Destruir a cabeça só faz ele parar de atirar mesmo. Sistema de pontuação eu não sei exatamente como funciona. Eu não fiquei muito tempo com esse jogo ainda pra aprender. Esse quarto boss é um demônio total. De novo, o boss bem legal de se jogar contra, mas eu não tenho muito uma rota pra esse bicho.
Nossa, joguei uma bomba ali. Olha a velocidade disso aí. Tava de sacanagem, hein? Ah, e né, esqueci de falar também que cada tiro tem as suas duas formações aí. Tem o Trace e o Formation, eu acho o nome. E o Trace é tipo os options do Gradius, né? Segue. E o Formation é o de Dodonpachi que fica do lado. Que também tem no Gradius também, então. Um wide. Os dois são bons, eu sinceramente pego qualquer um, qualquer hora. O jogo não tem uma dificuldade tão alta assim pra eu ficar me importando, pelo menos não nesse modo. Então dá pra... qualquer hora que eu for pra trocar, eu troco. Porque ficar deixando o power-up quicar na tela é mais difícil. Tem que desviar dele depois, por causa que ele troca o tiro, que é, né? Então, melhor só pegar o que ele estiver me dando mesmo e é isso aí. Essa fase é super divertida. Muito legal mesmo. Essas plantas maiores cancelam os tiros. E enche de tiro nessa fase. Tem bastante slowdown também. Aí super legal essa fase. Música também sensacional. Acho que a minha fase favorita desse jogo é essa aí. Ou uma das minhas favoritas também. Eu gosto bastante da 4 também. Apesar dela ser difícil. Eu usei bomba ali só por segurança, mas eu já tinha conseguido cancelar os tiros. A dificuldade dessa fase me faz lembrar mais um nível 3 do que um nível 5. E ela é bem mais fácil que a quarta fase. E ela é só um pouquinho mais difícil que a terceira. Na verdade, talvez até mais fácil se tiver a rota. Porque esses negócios que cancela tiro tá em todo lugar. Eu lembro que quando eu comecei a jogar shmups, esse foi um dos jogos que era recomendado pela maioria das pessoas. Só que, como eu tava muito no começo ainda, eu não sabia o que era cancelar tiro. Então, essa fase era simplesmente impossível pra mim, eu não tinha ideia do que tava acontecendo. Mesmo que eu estivesse cancelando os tiros, eu não percebia que era isso que tava acontecendo. Então, essa fase não parecia não ter lógica nenhuma bem no começo. Mas ela é minha favorita agora. Ela é bem divertida mesmo. Acho que cancelar tiro é algo que não é lá. Se você começa a jogar shmups, não é algo que você entende logo de cara, né? E geralmente só olhando pro jogo faz parecer que você tem que desviar de tudo que tá na tela. Então, às vezes dá essa confusão nessas fases que tem que cancelar bastante tiro. Mas não é difícil de aprender. Só no começo mesmo que foi meio estranho. Pelo menos pra mim foi meio estranho. Mas isso já foi faz muito tempo. Eu não lembro quando que eu peguei esse jogo, mas deve ter sido lá em meados de 2019, 2020. Comecei bem tarde nos shmups, então foi no final da década passada. E olha lá, mais uma parte bem legal. Lembrando um pouco o nível 5 do Daiojo também, esse tipo de tiro. Esse tiro que fica girando aí, parece uma pílula girando. Isso aí veio direto do Grindstormer V5. Ele tem um monte de tiro que é esse negócio que fica girando, só que naquele jogo lá é vermelho os tiros. Ou eu acho que era vermelho. E outro jogo que eu não joguei muito também, então não tenho muita ideia. Tem alguns inimigos grandes que parece que vai cancelar tiro, mas não cancela. Mas tudo bem. Não é nada difícil o ataque dele, já que espalha pra caramba. Mas
Olha a quantidade de tiro que tá rolando na tela. Muito divertido isso. Maneiro. E, eu não comecei por esse jogo. Eu acabei de falar que eu joguei esse jogo há muito tempo atrás, mas eu não tinha pego o clear dele e nem nada assim. Eu só tinha deixado ele na biblioteca da Steam. Inclusive essa é a minha primeira clear que eu pego nesse jogo. E já faz muito tempo que eu tenho ele, então já vai tarde essa clear. Demorei demais. E olha, essa sessão é sensacional. A quantidade de coisa que tá acontecendo. O box desse jogo é muito bom. O problema desse jogo é que ele me acostuma muito mal com qualquer outro jogo. Porque eu fico esperando que os outros jogos também vai ter esse slowdown e esse hitbox minúsculo. Então, tipo, eu volto pro Ketsui e parece que tá tudo voando na velocidade da luz e eu não consigo atravessar nenhum tiro. Dá uma sensação meio esquisita. Então, a desvantagem do Mush é literalmente os outros jogos, não é nem dele. Esse é o final boss dessa run. Ele é bem maneiro também. Tem uns ataques bem legais. Não é difícil desviar dos ataques dele, eu diria que ele é mais fácil que o quarto boss também. Todos os ataques dele são legais. Esse é bem maneiro também. O negócio fica intercalando. A maioria das runs que eu tava perdendo era tudo no nível 4. Eu já sabia que se eu chegasse nesse nível com recurso suficiente ia ser a clear. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu cheguei com mais vida aí. Foi a clear. Esse ataque, ele é mais fácil do que o ataque anterior também. Acho que esse é um dos ataques mais fáceis que esse cara tem. Agora o último ataque. Esse é provavelmente o ataque mais difícil dele, mas não é tão difícil assim. Difícil é quando intercala ali. Mas esse é bem legal de desviar também. Tá passando entre as linhas. Aí eu vou cometer um erro estúpido. Eu fui pra cima dele. Eu tava tentando ficar bem na frente dele pra finalizar ele mais rápido. Só que eu não calculei nada bem e eu encostei nele. Em vez de só ficar na frente. E no modo practice eu tava fazendo isso, mas aí eu vacilei. Aí está aí. Uma clear de Mush 1.5. Maniac. Finalmente, né? Eu tava devendo pra mim mesmo isso aí muito tempo atrás. Eu também conheci esse jogo bem antes do Dial Joe, então eu ter deixado esse jogo de lado foi vacilo. Eu ficava falando que eu ia pegar uma clear disso eventualmente, mas eu nunca jogava esse jogo, que eu achava ele meio esquisitão, com aquela movimentação do tiro concentrado ser meio lerdo demais, comparado com Dodonpachi ou Dial Joe. Mas jogando Ketsui é mais fácil a transição, porque Ketsui tem um tiro concentrado meio lerdo também na nave Panzer. E aí foi mais de boa. Mas é isso aí. Jogo bem bom. E também é legal a arte desse encerramento aí. Provavelmente, acho que esse é o que é um CC mais fácil da Cave. 1.5 do Mush. Talvez pode discordar comigo, mas eu acho que foi mais fácil que o Daifukatsu 1.5 dos jogos da Cave que tem na Steam. O Mush provavelmente é o mais de boa. Também tem o modo Novice também, mas eu acho que 1.5 é um bom lugar para se começar o Maniac 1.5. E tem a dificuldade bem boa ali. Só a quarta fase sendo difícil já ajuda bastante, porque as outras fases dá pra passar de boa.
Então é isso aí. Vai ter passando os créditos aí ainda. Então, se alguém tem interesse nesse jogo, definitivamente pegue esse jogo. Tá na Steam. Tava no Nintendo Switch também, não tá mais, né? Não sei porquê. Deve ser alguma coisa de contrato. Tem no Xbox 360 também, é o mesmo port. Tem a versão de PlayStation 2 também, que é meio suspeito, né? Não parece ser tão bom assim. E na Steam também tem o Dive Cats, o Death Smiles 1, 2, o Akai Katana e o Pro Gear. O Pro Gear também tá na Steam. Ele é um meio que secreto. Ninguém lembra que ele tá na Steam quase, mas tá, ele também tá. Mas é isso aí. Valeu aí todo mundo. E falou. Fui.